Graças a paz, irmãos e irmãs. Mais uma vez nós estamos estudando a palavra de Deus neste modelo, em razão da pandemia, e espero que os estudos que nós temos preparado e projetado para os irmãos até aqui tenham sido úteis e que os demais também contribuam para o conhecimento dos irmãos, para a vida espiritual dos irmãos. Quero lembrar, como convém, que essa série de estudos não visa expor o texto bíblico, mas visa simplesmente dar referências, dar informações para que os irmãos e irmãs possam tirar bom proveito da leitura do texto. Então, esses estudos, obviamente, até pela extensão deles, esses estudos são só introdutórios. E nós estimulamos os irmãos e irmãs a seguirem estudando os demais livros da Palavra de Deus, lendo-os mais detidamente e assim obtendo mais conhecimento da Palavra de Deus. E busquem informações em outras fontes também, dicionários bíblicos, comentários, outras pregações, outros estudos. É sempre bom termos informações que venham a enriquecer a nossa percepção do texto bíblico. Nossa série é Conhecendo a Palavra de Deus e hoje nós vamos tratar da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, e o subtítulo que nós demos ao estudo de hoje, que também será o subtítulo do próximo estudo, é Certeza para a Vida, para a Morte e para a Vida Eterna. São 3 pontos que o apóstolo Paulo menciona, que ele aborda nesta pequena carta escrita aos nossos irmãos que residiam naquela época na cidade de Tessalônica. Bem, vamos para o nosso versículo-chave que se encontra no capítulo de número 4, versículos de números 16 a 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de números 16 a 18. Dizem assim: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. No próximo estudo nós vamos abordar um pouquinho mais este trecho da carta de Paulo aos Filipenses e os irmãos vão entender um pouco melhor por que esses versículos foram usados como versículos de referência para esse nosso estudo. Vamos então às informações gerais sobre a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Bom, primeiramente nós abordamos a autoria, quem é o autor desta carta. Conforme nós observamos no capítulo número 1, versículo 1, está escrito assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Quando nós estudamos a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, nós afirmamos lá que consta no primeiro versículo do capítulo 1 como autores daquela carta o apóstolo Paulo e Timóteo. E ressaltamos que Paulo seria o autor intelectual, por assim dizer, da carta, e Timóteo teria sido o amanuense, o secretário, ou aquele que escreveu as palavras que o apóstolo Paulo ia ditando. Não é o caso aqui. Quando nós encontramos neste versículo número 1, Paulo, Silvano, que é o Silas, é o mesmo personagem, e Timóteo, aqui não se trata de quem escreveu e quem ditou. Na verdade, essas menções relacionam-se com uma questão
que estava ocorrendo na igreja em Tessalônica, que era o considerar, o ter que considerar, ou seja, ter em boa consideração os líderes. E aqui, Paulo, quando fala Paulo, Silvano e Timóteo, ele já na introdução desta carta está chamando a atenção para o fato de que aqueles irmãos deveriam olhar para os seus líderes com grande respeito. Não é porque Paulo fundou a igreja que Paulo era mais importante ou maior naquela comunidade ou para aquela comunidade. Quando o apóstolo Paulo fundava uma igreja, lançava as bases dela, geralmente ele deixava um dos seus companheiros de ministério cuidando um pouco mais de tempo daquela igreja, enquanto ele ia para outra região e iniciava o trabalho lá. Mas aquele líder que Paulo deixou, ele tinha, dentre outras atribuições, o preparar líderes locais para que a igreja tivesse autonomia. Então, quando o apóstolo Paulo fala dele, de Silvano e Timóteo, aqui ele já está começando a tratar ou a abordar essa questão que depois nós vamos ver, ela pode ser percebida no conteúdo da carta. Então, esses três personagens aqui citados como autores precisam ser considerados sob esta perspectiva. Tá? Não se trata da autoria intelectual e de amanuenses, mas o apóstolo Paulo está aí falando da liderança que deveria ser como um todo considerada e respeitada pela igreja em Tessalônica. A outra questão é a questão da data, ou seja, quando foi escrita esta primeira carta aos Tessalonicenses. Foi escrita aproximadamente no ano 50 depois de Cristo. Os historiadores, eles colocam a carta entre os anos 49 e 51. Então, por uma média, né, nós dizemos que foi no ano 50, adotamos o ano 50, até por outras referências, cruzamentos de referências com o livro de Atos e outras informações mais. Então, muito mais provavelmente no ano 50 da era cristã. Onde Paulo estava quando escreveu esta carta? Paulo se encontrava na cidade de Corinto. Quando Paulo e seus amigos pregaram o evangelho na cidade de Tessalônica, após algum tempo eles sofreram uma perseguição bem violenta e eles tiveram que sair de lá. Foram para Bereia. Em Bereia, eles retomaram o ministério, pregando o evangelho, a palavra do Senhor. Alguns judeus lá da cidade de Tessalônica, sabendo que ele estava em Bereia pregando, também foram para Bereia e lá começaram a levantar-se contra eles. Então eles se viram forçados a sair de lá também. Paulo saiu de lá, foi para Atenas, e de Atenas ele foi para Corinto. Tudo indica que Silas, ou Silvano e Timóteo permaneceram lá em Bereia e tiveram trânsito, né, com a cidade de Tessalônica e com a igreja de lá. Porque só mais tarde Timóteo vai e encontra-se com o apóstolo Paulo na cidade de Corinto e leva informações sobre como andava a igreja na cidade de Tessalônica. Então, tomando ciência dessas notícias trazidas por Timóteo, Paulo então escreve a carta, esta que nós temos, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, e Timóteo volta para Tessalônica levando a carta do apóstolo. Então, Paulo estava na cidade de Corinto quando escreveu esta carta. Vamos trazer ou ressaltar algumas informações sobre a igreja em Tessalônica. Bem, ela foi fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária. O relato da fundação, ou do início do trabalho da igreja em Tessalônica, está lá no livro de Atos, capítulo 17, versículos de números 1 a 9. Então, foi praticamente no início da viagem, da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Nesse trecho, lá em Atos, capítulo 17, que nós encontramos as informações acerca das circunstâncias experimentadas
por Paulo e seus companheiros ali naquela cidade. Então, Atos, capítulo de número 17, versículos de números 1 a 9, dizem o seguinte: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e, por 3 sábados, arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E, a partir daí, conta a ida de Paulo e Silas para Bereia. Quando nós lemos esse trecho, nós então tomamos conhecimento de como foi intensa, né, a atuação e como foram fortes os reveses sofridos pelo apóstolo Paulo, seus companheiros e também aquelas pessoas que haviam convertido-se ao Evangelho. Embora aqui em Atos a história da fundação ou da pregação do Evangelho de Cristo e a fundação da igreja em Tessalônica esteja bem reduzida, se nós olharmos desatentamente esse texto, poderíamos até chegar a pensar que Paulo esteve lá por 3 semanas só. Mas não, ele esteve lá por ao menos 3 meses pregando naquele lugar. E embora seja este relato bem reduzido, é importante nós sabermos desta questão do tempo que o apóstolo Paulo passou lá, não só pregando o Evangelho, mas inicialmente discipulando aquelas várias pessoas que haviam se convertido, gregos, judeus e mulheres que ocupavam também cargos importantes naquela cidade ou naquela sociedade. O tempo passando, os judeus se levantando contra Paulo acabaram por agirem até de forma violenta contra ele, né? Ou procuraram fazê-lo. Certamente o apóstolo Paulo foi informado disso e ele saiu daquela cidade antes que aqueles homens os pegassem, a ele e a Silas. E, para se vingar, pegaram Jason e outras pessoas mais, que foram presas sob esta acusação, mas foram liberadas logo a seguir, como nós vimos aqui no texto. Algumas características desta carta, vamos lá. Primeiro, é uma carta bastante pessoal, na qual o apóstolo expressa seus sentimentos, né, e cuidados em relação àqueles irmãos cristãos na cidade de Tessalônica. No capítulo de número 2, aí, de 1 Tessalonicenses, nós destacamos as seguintes palavras do apóstolo Paulo. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma, mas 2 vezes. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença do Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós?
Então o apóstolo Paulo fala aqui, né, do desejo que ele tinha, ele estava em Corinto, lembremos disso, o desejo que ele teve desde a saída lá de Tessalônica de voltar àquela cidade, mas foi impedido. E como ele considerava aquela igreja, ele amava tanto aquela igreja, que ele dizia que aquela igreja era a glória, era a coroa dele no dia de Cristo Jesus. Ou seja, se havia um prêmio, vamos dizer assim, a ser reconhecido no apóstolo Paulo, seria, nessas palavras que ele aqui escreveu, seria a igreja em Tessalônica. Então, o apóstolo Paulo tinha muito carinho, o apóstolo Paulo tinha grande alegria com a existência daquela igreja. Nós vemos ainda também no capítulo 3, nos versículos de números 1 a 3, Paulo dizendo assim: pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. E aí ele continua. Então, ele tinha um cuidado pastoral também com aquela igreja. E para que aquela igreja fosse fortalecida no conhecimento da palavra e fosse adequadamente pastoreada, ele enviou Timóteo para retornar àquela igreja e confirmá-los na fé, reafirmar as bases da fé, tirar algumas dúvidas deles, né? Inclusive, neste caso também, levando o parecer do apóstolo Paulo quanto à questão dos mortos em Cristo, ou quando o Senhor Jesus voltaria, e questões como essas que tiveram esse lugar devido a situações muito específicas que nós vamos tratar no nosso próximo estudo. Paulo, nesse caso, nesta carta, ele também compartilha algumas experiências que ele pessoalmente havia vivido. Aqui no capítulo 2, versículos de números 9 e 10, o apóstolo diz: olha, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como, noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Então, o apóstolo faz menção das experiências pessoais que ele teve durante o ministério ali conturbado na cidade de Tessalônica. Então, essas rememorações de Paulo têm, obviamente, um propósito dentro desta carta. Nós vamos abordá-lo no próximo estudo. Mas é importante nós sabermos que esta carta é uma carta na qual o apóstolo Paulo se apresenta num relacionamento muito pessoal, muito tranquilo nesse sentido, muito aberto com aqueles irmãos. Se alegrava por eles, cuidava deles e lembrava os eventos, né, que marcaram a estadia dele naquele lugar. Mais algumas informações. Esta carta é uma carta que possui uma grande exposição sobre a segunda vinda de Cristo, sobre a situação daqueles que morreram em Cristo e também sobre aqueles que estiverem vivos quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Esta seção, esta parte está no capítulo 4, a partir do versículo número 13 até o versículo 5 do capítulo, até o versículo 3 do capítulo 5. Então, o apóstolo Paulo começa a falar da situação dos mortos em Cristo, da vinda do Senhor, né? E ele ressalta que o retorno do Senhor é certo, ele vai acontecer, será um retorno repentino. É um trecho relativamente curto, mas que traz muitas informações. E, no que diz respeito ao volume da carta, ocupa um espaço dentro do texto razoável. Então o apóstolo Paulo dedica um tempo para tratar sobre isso com aqueles irmãos. Certamente eles tinham perguntas sobre essas questões e o apóstolo Paulo então se pronuncia sobre isso. Um dado interessante, que em
todos os capítulos desta epístola, em todos, Paulo faz sempre menção, de um modo ou de outro, à segunda vinda do Senhor Jesus. Em todos os capítulos, não há um capítulo nessa primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses onde Paulo não faça referência à segunda vinda de Cristo. Então, observemos aí, no capítulo de número 1, o versículo de número 10, nós encontramos Paulo dizendo assim: e para aguardardes vós dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Nós encontramos no capítulo número 2, versículos números, ali está 29, 19 e 20. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. No capítulo número 3, versículo de número 13. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Capítulo 4, o versículo de números 13 a 18, que compõe aquela seção que mencionei agora há pouco, né? Ele vai falar da vinda do Senhor. Lembra dos versículos chaves que nós lemos no início deste nosso estudo? O apóstolo Paulo, verso 16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Está falando da segunda vinda de Cristo. No capítulo número 5, versículos de números 1 a 11, mas também os versículos números 23 e 24, finalzinho da carta já. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esta carta ela tem essa característica muito interessante. Em todos os capítulos, o apóstolo Paulo faz menção à segunda vinda do Senhor Jesus. Logicamente, então, quando nós perguntamos sobre o tema desta carta, obviamente o tema é a segunda vinda de Cristo. Seria impossível, vamos dizer assim, ter um tema mais evidente do que este nesta carta. Agora, não é só da segunda vinda que o apóstolo Paulo trata. Ele também trata no que diz respeito à responsabilidade que aqueles irmãos tinham de prestar um bom testemunho diante dos apelos, ou frente aos apelos, né, aos assédios do mundo e das oposições, do levantamento de oposições contra eles por causa de sua fé. A mesma perseguição e a mesma violência, o mesmo confronto que Paulo sofreu, os irmãos de lá sofreram também. Não foi Paulo que ficou sozinho e quando ele saiu de lá todo mundo ficou numa boa. Não, aqueles irmãos continuaram também a sofrer diante das incursões dos contrários, né? Daqueles que não somente não tinham a mesma fé, mas eram opositores ferrenhos à fé em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo ele vai tratar sobre isso. Aqui há um dado interessante. Na primeira parte desta carta, o apóstolo Paulo fala muito da história dele, relembra a história dele no que diz respeito ao ministério lá em Tessalônica. Na segunda parte, aí ele vai falar sobre a segunda vinda de Cristo e as implicações práticas para a vida cristã da segunda vinda de Cristo. Lembro que há um tempo atrás eu falei que o apóstolo Paulo ele sempre faz esta abordagem, ele sempre se apresenta ou escreve as suas cartas nesse sentido, ele apresenta uma questão doutrinária ou várias, apresenta e depois trata das implicações dessas questões na vida das pessoas lá. Nós encontramos nesta carta essas duas abordagens de Paulo na segunda metade. Na primeira, ele trata mais da questão histórica e do relacionamento dele com aqueles irmãos. Aí, na segunda parte, ele condensa essas questões doutrinárias e práticas. Então, é preciso que nós prestemos atenção também nessa questão. Qual é a estrutura formal
desta carta que o apóstolo Paulo escreveu, essa primeira carta, aos Tessalonicenses. Bem, ela segue, como nós sempre temos dito, e é bom que os irmãos e irmãs guardem isto, a estrutura de uma carta comum daquela época. Então, quais são as partes constituintes da estrutura desta carta de Paulo aos Tessalonicenses? Tem a introdução, capítulo número 1, versículos números 1 a 10, o apóstolo Paulo se apresenta, faz menção de quem são os interessados da carta e ele apresenta uma ação de graças, registra uma ação de graças pela vida e pela existência daqueles irmãos. Então, esta autoapresentação, a ação de graças e uma oração eram partes constituintes das introduções das cartas daquela época. Depois vem aquilo que nós chamamos de corpo da epístola, né? Vai do capítulo número 2, início do versículo número 1, até o versículo 24 do capítulo de número 5. E nós temos essas duas divisões maiores, né? Esses dois blocos maiores que encontramos na carta. Na primeira parte, o apóstolo Paulo fala do ministério dele na igreja em Tessalônica, ou melhor dizendo, na cidade de Tessalônica. Ele rememora algumas coisas, ele aconselha, né, algumas coisas, ele descreve algumas situações, explica por que é que ele não voltou àquele local até a data que ele havia escrito esta carta. Então, o apóstolo Paulo, nessa primeira parte, ele vai falar dessa questão, ou outras questões também relativas ao ministério dele com respeito àquela igreja. Na segunda parte vem exortações que ele faz e esclarecimentos doutrinários e práticos. Então, é nesta parte aqui que nós encontramos, embora possa ser encontrado também na primeira parte alguns princípios éticos, né, em termos de comportamento. Olhamos para o ministério de Paulo e podemos observar como um pastor, como um líder deve se comportar, quais sentimentos que ele deve ter, que cuidado ele deve ter para com os seus convertidos nesse sentido, né? Podemos encontrar essas questões éticas e essas questões pastorais, mas é na segunda parte que nós encontramos realmente a questão doutrinária, muito especialmente no que diz respeito à segunda vinda do Senhor Jesus, né? E ele esclarece algumas questões e faz as exposições das implicações práticas desta doutrina na vida daqueles irmãos. Depois vem aqui a conclusão, capítulo número 5, versos 25 a 28. Essa carta é uma carta curta, ela é de fácil leitura. Em um dia nós podemos ler essa carta várias vezes. Então dá para nós lermos esta carta, observarmos essa estrutura e observarmos também os temas que são tratados, as palavras que o apóstolo Paulo diz, as questões que ele toca. Então é uma carta de muito fácil leitura, não traz nenhuma complexidade doutrinária e recomendo nesse caso que os irmãos leiam essa carta várias vezes, né, a fim de que, conhecendo bastante o conteúdo dela, possa melhor compreendê-la. Então o apóstolo Paulo estruturou assim a sua comunicação por carta com a igreja em Tessalônica, e essa é só a primeira carta que Paulo escreveu. No próximo estudo nós vamos ver quais os possíveis problemas que aquela igreja estava enfrentando. Deixa-me só chamar a atenção dos irmãos para o seguinte: quando nós lemos um texto bíblico, nós sempre precisamos, ao ler o texto, observar os assuntos que são tratados, as questões que são mencionadas, para entendermos ou as perguntas ou as questões que os interessados estavam vivendo. Nós temos no texto bíblico somente não a visão, né, mas somente a palavra, o lado de quem escreveu a carta e não daqueles às quais a carta estava endereçada. Nós não temos outras declarações maiores acerca daquilo que aqueles irmãos estavam vivendo. Então, quando nós lemos, nós temos que ler e buscar dentro do texto questões que possam indicar o que estava acontecendo com aquelas pessoas.
Então, é possível nós observarmos isso nessa carta de Paulo aos Tessalonicenses, verificarmos quais os possíveis desafios que eles estavam enfrentando e o porquê de Paulo falar sobre a segunda vinda de Cristo de uma forma tão clara, de uma forma tão objetiva e tão ampla no que diz respeito ao tamanho desta epístola, né? Tão ampla para aqueles irmãos. Por que Paulo teve que falar sobre isso? Ele não falou à toa. Havia uma questão muito interessante que aqueles irmãos estavam vivendo e experimentando, para que Paulo então se pronunciasse sobre esta questão. Então, esta análise ou a observação desses aspectos nós vamos abordar no nosso próximo estudo. Então, espero que os irmãos revejam, né, o que aqui foi apresentado, e quando nós formos tratar das questões mais específicas, né, formos expor um pouquinho mais detalhadamente aspectos e informações do texto, os irmãos possam adquirindo estas informações, ter um estudo mais proveitoso da Palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro, no qual nós concluiremos a abordagem a esta primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Até mais.